A gente está num momento aí em relação a Monique e a memória do seu filho Henri, onde um homem vem falando coisas, muitas coisas, sem provas nenhuma, embora o processo já esteja concluído, embora o professor esteja absolvido de todos os crimes dos quais ele é acusado, está absolvido de tudo aquilo que o Leniel falou naquela entrevista com a Ana Beatriz Barbosa, que se comportou como uma Ana Beatriz Barbosa, aquilo tudo já está resolvido porque a juíza absolveu sumariamente, absolveu a professora Monique sumariamente. Mas o homem está falando para todos os lados coisas sem prova nenhuma e a população vai acreditando nesse homem. Por isso eu vou passar para você agora um trecho do depoimento da professora, onde ela leva fatos, ela explica tudo isso que vocês estão perguntando. E é interessante que ela leva as provas, entrega tudo à juíza, a juíza absolve dos crimes e as pessoas continuam acreditando em pessoas que estão falando que querem sem prova nenhuma. Por isso que eu gostaria que você entendesse esse trecho para que ficasse claro algumas coisas. Primeiro, a gente precisa entender quem é essa mãe do menino Henri. Segundo, ela foi uma professora que ajudou muitas e muitas e muitas crianças em zonas periféricas do Rio de Janeiro, em situações muito especiais e muito comprometedoras. É possível que muita gente tenha raiva dessa ex-diretora de escola que fez isso por tantas crianças, né? E uma outra coisa, eu peço que você assista até o final, porque você vai ver assim, como que essa mulher que protegeu a vida de tantas crianças atentaria contra o próprio filho, vendendo, como o ex-marido está falando aí terrivelmente. Como é que ela faria isso com o filho se ela for uma mulher tão criteriosa como diretora, cuidando de tantas crianças, e ela inclusive sabia detectar o que estava acontecendo nas crianças, por isso que ela não conseguiu ver o que estava acontecendo à vidinha do seu filho, por mais que ela tentasse investigar, por mais que ela tentasse perguntar. Mas assista a professora falando para que a gente não fique com discursos de terceiros. Preste atenção até o final, por favor. São verdadeiros esses fatos, senhora Monique? Se quiser tirar a máscara, pode ficar à vontade. Não são. O que aconteceu nessa noite? Quem estava no apartamento e o que aconteceu? Excelência, se a senhora me permitir, eu gostaria de falar, vou falar toda a verdade, eu vim aqui também buscar toda a verdade, mas eu queria começar de um tempo cronológico, se a senhora fique Vossa absolutamente à vontade. Me permitir. E a minha imagem foi adjetivada, né, pelas mídias, pela investigação, só que as pessoas não me conhecem. Mãe do Henri, que foi o filho mais maravilhoso que eu poderia ter. Todas as pessoas que conviveram com meu filho sabem exatamente quem ele era. Ele era um menino dócil, ele era um menino amoroso, carinhoso, inteligentíssimo, verbalizado. Era uma criança cheia de valores, era uma criança feliz. Ele era uma criança sorridente, ele era uma criança que amava brincar de patinete pelo quintal, correndo atrás da Olívia, que era a cachorrinha dele. Ele amava ficar em Bangu, na casa dos avós, que foi aonde ele nasceu e onde nós permanecemos por toda a nossa trajetória até a pandemia. Então, assim, o Henri foi a criança mais maravilhosa, mesmo eu tendo trabalhado 11 anos na rede municipal de ensino, que eu já tive o prazer de conhecer e vivenciar e estar junto. Meu filho era realmente uma criança especial, ele era realmente um anjo. E todos que conviveram conosco sabem disso. Ele era um menino muito calmo, um menino que não dava trabalho, ele era lindo. Não sei se Vossa Excelência teve a oportunidade de ver as fotos dele, ele era lindo, ele era a criança mais linda que eu já tinha visto na minha vida. E foi o presente mais lindo que Deus pode me dar. Com a autoridade que Deus me deu de mãe, eu falo que ele foi o melhor filho que eu pude ter. Eu, com 14 anos de idade, procurei trabalhar, eu fazia animação de festa infantil e trabalhava para ganhar R$50 em cada evento. Eu fazia montagem, desmontagem do carro, fazia eventos para as crianças em festas infantis e depois a gente organizava tudo para ir embora, R$50 por final de semana, né, por cada festa.
sempre dei valor ao dinheiro dos meus pais, porque eles sempre trabalhavam muito. Minha mãe trabalhava, saía de casa às 7h da manhã e voltava às 10h da noite. Eu ficava com a minha avó materna, que era costureira. Eu ensinei minha avó a escrever, porque minha avó cuidou dos 5 filhos sozinha. Minha avó não sabia escrever e ler. Com 7 anos de idade, eu ensinei minha avó a escrever o nome dela completo. Então, assim, eu tive sempre muito carinho, muito zelo pela minha família. Meus pais sempre trabalharam muito, de forma muito honesta. E, depois disso, depois das animações de festa, eu fui começar a fazer o ensino médio. Eu passei para o concurso da UFRJ de Letras, Português de Literatura, e passei para o concurso também de funcionária pública da Rede Estadual de Ensino, do municipal, Rede Municipal. E, em 2011, eu iniciei minha trajetória profissional. Eu comecei a dar aula na minha escola, que é a Escola Ariana Viana da Silva, municipal, localizada no bairro de Senador Camará, que é uma comunidade, área de risco, de difícil acesso. E eu trabalhei com crianças de 6 a 12 anos de idade, era a faixa etária das crianças. Eu lecionei de 2011 até 2018, com várias faixas etárias, ensinei a ler muitas crianças, consegui fazer com que muitas alunas passassem para a FATEC, para a Cefet. Eu comprava material para essas crianças conseguirem ter um vislumbre de uma esperança, porque eles são realmente à margem da sociedade, porque eles não conseguem enxergar, muitas vezes, uma esperança, porque eles sempre estão vivendo naquela bolha que eles não acreditam que eles são capazes. Então, eu era uma agente transformadora de educação. Tanto fui que eu resolvi montar uma chapa na minha escola, com a minha subdiretora, e nós vencemos a eleição em 2018. E, durante essa minha trajetória de diretora, eu tive muita felicidade em trabalhar com eram 406 crianças, eu tinha uma folha de funcionários de 34 pessoas, todas mulheres, menos um, que era o professor de xadrez. Então, eu trabalhei sempre com mulheres. O nosso foco sempre era garantir um ensino melhor, fazer uma política pedagógica sempre inclusiva. E eu tive também a infelicidade e a felicidade de conhecer muitas famílias boas e conhecer também algumas famílias que existiam casos de maus tratos e casos de torturas dentro da minha escola. E eu fui uma das pessoas que denunciei maus tratos na minha escola. Eu identificava crianças que tinham lesões, as crianças normalmente vão toda agasalhadas para a escola, e nós temos uma equipe, que é a direção, subdireção e coordenação pedagógica, que faz esse trabalho juntamente com os professores para tentar identificar quando existe algum tipo de lesão em alguma criança. Elas apresentam características, e nós temos um roteiro que a gente segue para identificar e levar, até para não fazer um julgamento, um pré-julgamento que não existe. Eu me deparei muitas vezes com crianças que sofriam maus tratos, nem sempre sofriam torturas, mas todas as que sofriam torturas já eram maltratadas. Então, a primeira coisa era identificar a criança que ia toda agasalhada para a escola, que tinham as marquinhas escondidas pelo corpo. Depois disso, a gente conseguia conversar com as crianças, mas, normalmente, elas não falavam, elas não se abriam, e a gente chamava os responsáveis sempre negavam, falavam que não era, ou então respondiam que sim, mas queriam melhorar, que isso não iria mais acontecer. A gente dava uma oportunidade para a família. Se voltasse a ser um fato recorrente, aí sim nós tomaríamos as medidas cabíveis relacionadas àquelas crianças. Então, muitas vezes, as crianças voltavam, sim, maltratadas. Já tive crianças com roxinho nos braços, já tive criança com queimadura de cigarro no saco escrotal.
Então, assim, eram muitas diferenças assim, gritantes de umas para as outras. E a primeira coisa que nós fazíamos era levar até a clínica da família, que era um hospital próximo até a escola. Nós íamos até a clínica da família, o médico atestava, tinha que passar por uma pediatra para atestar o tipo de lesão, para dizer se era maus tratos ou era tortura crônica ou não. Passava pela assistente social, que iria fazer um acompanhamento com a família, que a médica pedia, e depois de um laudo atestado, nós levávamos para o Conselho Tutelar para que fosse feita uma investigação. E no Conselho Regional de Bangu existem participação minha de indiciar alguns responsáveis por eles terem sido omissos ou maltratando seus filhos, né? Isso, graças a Deus, parou depois de um certo tempo, porque ou eles tiram da escola ou eles permanecem na escola, mas sem mais tortura ou maus tratos. Então, a primeira base, eu acredito que vem realmente da escola. Quem identifica essas lesões, esses tipos de tortura, é a professora, né, que está mais em contato, porque a gente não tem tanto contato com as famílias. Depois disso... Vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado.